Er meinte, über einen so mittelmäßigen kleinen Diktator ein Buch zu schreiben, das fällt mir nicht im Traume ein. Ne? Aber er sagte das nicht, er sagte, ich kenne mich da nicht aus. Ne? O Zweig, em princípio, era multimilionário. Ele já era rico de pai. Era ele e o irmão. O irmão não tinha filhos. Já eram ricos. Ganhou fortunas enormes com os livros, com o cinema. Eu vi filmes, contratos da Maria Antonieta, cheques do Reader Digest, $15 mil, $20 mil por um artigo. Além disso, ele não ligava dinheiro no sentido do dinheiro. Ele ligava ao que o dinheiro pode dar. Gostava de comer bem, de fumar, beber. Era um vienense mesmo, com bastante influência francesa. Sua mãe era italiana, de Ancona, Bretauer, e ele sofreu muita influência francesa. E a língua que eu pude falar com ele foi francês. Depois que nós nos tornamos mais íntimos, eu comecei a falar Yiddish, e ele falava alemão langsam. E 90% nós nos entendemos. Quando tínhamos pessoas perto, falávamos francês para que os outros entendessem. A amizade foi muito sólida, não foi uma amizade de dinheiro. Stefan Zweig, em Londres, conheceu um refugiado austríaco chamado Josef Lefkowitz. Escritor, jornalista, e ele era um militante de um partido político muito pouco conhecido, chamado em Yiddish, que quem sabe alemão vai identificar, de Freiland Liga, a Liga do País Livre. Em inglês era o movimento territorialista judeu. O que era? Era uma espécie de variação do sionismo. Eles queriam um lar nacional para os judeus que estavam sendo perseguidos pelo nazismo em qualquer lugar, sem nenhuma ligação política mais especial, como era no caso da Palestina. E tentaram vários países, países mais desérticos, né, que pudessem acolher as massas de refugiados que antes da guerra e logo no início da guerra estavam procurando desvaradamente fugir da Alemanha. Stefan Zweig foi em 1938 a Portugal passar umas 3 semanas de férias. Fato que ninguém dá grande importância. No meu livro eu trato em 5 linhas, mas achei estranho que ele, já iniciado o romance com a sua secretária, tivesse ido sozinho, já tendo escrito e já publicado o Fernão de Magalhães. O que ele foi fazer em Portugal? Eu, estando em Portugal esses anos todos, fui mexer em alguns papéis e comecei a juntar fatos. De novo, não tenho impressões digitais conclusivas, mas tenho evidências que me fazem supor de que ele foi lá amando a serviço e missão deste movimento territorialista, para o qual ele escreveu vários folhetos a pedido do Lefkowitz. Esses folhetos estão publicados. Quer dizer, ele era uma pessoa que defendia a tese do territorialismo. Quer dizer, qualquer território é bom para os judeus desde que eles escapem do nazifascismo. Essa era a tese. Por outro lado, Stefan Zweig não era sionista. Eu publiquei no meu livro, no Morte no Paraíso, uma famosa declaração que ele deu em 1934, 1935, quando chegou a Nova York, que ele diz: eu sou contra todos os nacionalismos, inclusive o nacionalismo judeu. Eu vejo os judeus como o povo do mundo, cosmopolita no grande sentido, né? Eu não vejo o nacionalismo judeu como uma solução para o problema judeu. Ele foi a Portugal para tentar fazer um trabalho preliminar, diplomático, com Salazar, para conceder Uganda como um refúgio dos judeus. Por quê? Porque eu descobri, com uma testemunha que ainda está viva em Portugal, que o Stefan Zweig esteve com o presidente da comunidade judaica de Lisboa, o professor Moses Amzalak. Ele era um economista famoso, um historiador de economia e amigo, estudou junto, amigo, não posso dizer amigo, mas foi colega do Salazar.
Então eu tenho a impressão de que ele foi a Portugal para tentar, via Amzalak, chegar ao Salazar com a ideia. Sempre nas declarações que deu à imprensa portuguesa, sempre falando que precisava se encontrar um lugar para receber os milhões de refugiados, que ele gostaria de visitar a África portuguesa, que podia ser um lugar para acolher os milhões de refugiados. E essa tônica aparece muito, mas muito mesmo no Brasil País do Futuro. Aqui é que tem um lado extremamente interessante, quer dizer, ao anuir, ao ser seduzido pelo Lorival Fontes para escrever o Brasil País do Futuro, que é um hino ao Brasil, ele também tinha a intenção de colocar, isso está presente, eu não contei quantas vezes, mas tem inúmeras passagens com que ele fala que o Brasil podia fazer a felicidade de milhões de refugiados. E aí tem a posição dele. Então, com isto, eu quero dizer o seguinte: Stefan Zweig, sim, acompliciou-se com o regime fascista, mas ele também tinha uma intenção, de abrir caminho para que os judeus pudessem ser recebidos, os refugiados judeus que o quisessem, pudessem ser recebidos no Brasil e serem acolhidos e encontrarem um refúgio em vez de serem queimados nos campos de concentração. E quando chegamos a Lagoa Rodrigues de Freitas, estava a minha senhora justamente também junto no carro com Zweig e a Lotte, e fez um comentário a respeito da beleza da lagoa e das luzes que se refletiam na água. E isso melhor ela poderá contar, porque o diálogo foi dela com Zweig. Realmente eu tenho lembrança um momento em que, ao passarmos pela Lagoa Rodrigues de Freitas, vi a iluminação das lâmpadas da luz dentro da lagoa e pareciam velas saindo do fundo do lago. E achei aquilo admirável, chamei a atenção do casal e disse: vocês não apreciam esta beleza que vem do fundo do mar? Parecem velas que se levantam com toda a luminosidade de dentro d'água. Eu acho lindo. Eles olharam com um olhar tranquilo, mas vendo-se nas suas fisionomias um rictus de sofrimento, respondeu-me o próprio Stefan Zweig: é lindo, é maravilhoso, mas não podemos não sentir a real beleza deste panorama, desta vista, quando lembramos o que está se passando lá do lugar onde viemos. Pareciam calmos, mas via-se no rictus de suas faces um quê de sofrimento que me chamou a atenção. Fiquei triste naquele momento, observando aquela tristeza que vinha do fundo da alma do casal Stefan Zweig. Bei dem zweiten Besuch in Rio, in Brasilien, wo die Grundlage für sein Buch gelegt wurde, da war er sehr oft mit den beiden Misko Ashkenazi und Bruno Kreitner, die ja ein Pärchen waren, zusammen, und natürlich auch in der Mangelung anderer Deutscher, Leute, die Deutsch sprachen und die Problematik des Krieges und der ganzen Weltsituation begriffen hatten. Denn in Brasilien hatten viele Menschen noch gar keine Ahnung, was da in Europa vor sich ging. Und mit denen ging er dann auf den Morro de Babilonia und genoss den Blick aufs Meer und bot den beiden an, ihnen ein Haus zu kaufen, ein Favela-Haus auf dem Babilonia Morro. Und war so naiv, dass also zu glauben, dass da ein europäischer Intellektueller leben könnte, ohne Wasser und ohne Klo und ohne Licht und immer in Gefahren überfallen zu werden. Also das alles fanden die natürlich höchst amüsant, die beiden, haben ihm dann auch klar gemacht, dass das also nicht möglich sei. Und der Plan ist dann nicht verwirklicht worden. Ele gostava de mulheres. Se era homossexual, era muito escondido. Você sabe que hoje se interpreta as pessoas, cada um à sua maneira. O que é que vai se falar do Kuga depois? Tudo mentiras, bobagens.
não sei se ele era homossexual, era muito escondido. Tinha uma mulher, ele tinha uma mulher, viveu com ela muitos anos, viveu com ela antes de casar. Um homem que vive com uma mulher, com uma Frederica, que obriga ela a deixar o marido, não pode ser homossexual, a não ser que ele seja bissexual. Porque quando ele se juntou, e desculpe minha palavra, a Frederica, ele viveu com ela 2, 3 anos até que ela conseguisse o divórcio. Depois viveu com ela uma opção de anos, depois arranjou ela. Stefan Zweig war ein Mensch, der an allen problematischen Charakteren seinen Gefallen fand. Ich meine, ich glaube nicht, dass seine Homophilie also bis zu Akten gegangen ist. Das glaube ich nicht. Aber er war jüngeren Menschen gegenüber ungemein empfänglich und näherte sich ihnen natürlich in einer schon etwas nicht ganz normalen Art. Ne? Sodass also die Beziehung zu mir hatte einen leichten Anschein eines älteren Menschen, der einem Jüngeren nahe kommen wollte. Dos livros mais importantes que eu traduzi para o português do Stefan Zweig é a Confusão dos Sentimentos, em que, curiosamente, ele que era uma pessoa reservada quanto a si mesmo, ele se expõe, porque não é preciso ser um psicanalista, nem é preciso aprofundar-se muito, que a gente percebe que na história de uma paixão de um velho professor pelo seu discípulo, o discípulo é o próprio Stefan Zweig. E o livro é de uma intensidade enorme e de uma explosão dramática ao final, quando esse velho professor revela essa paixão, o que tem que cortar a relação de professor-aluno. Ele tem que se afastar, por ser uma coisa impossível, amor entre homens. Ein Zweig hatte für mich ein gewisses Interesse, das ist gar keine Frage. Ne? Er nahm dann meine Hände in seine Hände und so, aber das kann ich nicht als Intimität bezeichnen. Das waren, nicht wahr, wahrscheinlich, er fühlte sich sehr einsam. Ne? Die Ehe mit Lotte war ein Missglück, ein vollkommenes Missgeschick. Und so freute er sich, wenn er einen Menschen fand, der ihm nahe trat und mit dem er dann also eine gewisse seelische Korrespondenz haben konnte. Ne? A Lotte foi uma surpresa para mim, para todo mundo. Era uma mulher relativamente feia, uma mulher doente, não tinha o gabarito dele. Não quero desfazer dela, mas ela era uma secretária. E se o senhor me perguntar por que ele se apaixonou ou casou com ela, eu não sei, porque eu sei que depois que ele se casou com ela, ele jamais deixou de se corresponder com a Frederica. Que essa eu acredito que tinha uma grande ascensão sobre ele. Era uma mulher da classe. War doch glücklich, war ein glücklicher Mann, ein schwerer, immerfort in Arbeit, literarische Arbeit, aber niemals deprimiert. Und hier war diese Depression, die sich, und er kam auch in Gegenwart von Lotte auf die erste Frau Friederike zu sprechen, was die Lotte also gar nicht gern hatte, aber er hing ja sehr an Friederike. Ne? Das war schließlich ein ganzes Leben geistiger Zusammenarbeit und das konnte ihm ja Lotte nicht ersetzen. Auch das spielte natürlich hinein in seine letzte Zeit, dass er einsah, dass er mit Lotte gar keine Intimität, geistige Intimität hatte und dass es falsch gewesen war, dass er die Lotte geheiratet hat, gar keine Frage. Das alles sah man ihm an. A última carta dele a um amigo mostra que ele
que ele estava perturbado simplesmente, que ele não sabia o que fazer da vida dele. Mas uma coisa é certa, ele é era uma pessoa determinada e determinou proceder de acordo com o escrito que estava nessa carta. Mostra que ele já nem assinava como antes, que ele tem assinaturas onde são firmes, autoconfiança, tinha força, energia. E, entretanto, nesta página, ele mostra um caimento muito grande, como se o mundo desabasse em frente a ele. É triste ver a letra dele, para mim principalmente, porque eu vejo aí um sofrimento sem fim. Um sofrimento que só o desaparecimento dele poderia terminar. Já a letra dela mostra uma aceitação bem maior, mostra uma tranquilidade bem maior, embora sofrida também fechada, trancada dentro dela mesma, mas uma aceitação calma, uma aceitação realmente completa. Ich habe die Lotte erst kennengelernt, auch hier in Rio 41. Ne? Und sie zog sich aber zurück. Er sprach mit mir eigentlich allein, nur kurze Begrüßungsworte waren mit Lotte im Hotel Zentral. Aber dann oben bei dem letzten Gespräch, da war sie zugegen. Sie ging ein paar Mal heraus, aber kam immer wieder. Und sie war sehr besorgt. Immer dann, wenn er so pessimistische Bemerkungen machte, dann wandte sie sich an mich und sagte, ja, aber nicht alle Menschen sind doch so pessimistisch. Sie selber sind doch auch nicht pessimistisch. Sie wollen doch auch noch erleben, dass der Hitler vorbei ist. Also man spürte deutlich, dass viel zwischen den beiden über die Aussichtslosigkeit des Lebens angesichts der politischen Lage gesprochen war. Und dass sie also ihn aufmuntern wollte, aber nicht die Kraft hatte. Sie einsah, es ist vergeblich, es ist ein hoffnungsloser Fall. Ja. Er ist so pessimistisch, dass man ihn da nicht mehr retten kann. O instrumento dele era a língua. E lembro-me muito bem que ele me mostrou livro feito na Suécia em alemão, em que o príncipe herdeiro escreveu até umas palavras e ele disse: está tudo perdido, eu não tenho a língua, eu não tenho mais poder, eu não tenho mais terra. E é natural porque se a gente se coloca naquela época em que ele achava que os hitleristas iam vencer, e foi um momento da glória justamente porque a Alemanha estava em todo mundo, ele achou que tinha acabado aquilo que ele tinha criado, que era o mais importante para ele, a língua alemã. Por mais que, ele dizia também, por mais que se traduzissem as obras, elas não seriam o mesmo prazer de lê-las na língua original. Liebe Friederike, ich hoffe, dass du dich wohlfühlst. Hier korrigiere ich viel an der Autobiografie, habe eine kleine Schachnovelle entworfen, angeregt davon, dass ich mir in der Abgeschiedenheit ein Schachbuch gekauft habe und täglich die Partien großer Meister nachspiele. Es ist eine Wohltat für mich zu wissen, dass ich jetzt für Monate irgendwo eine Bleibe habe und man nichts mit Behörden, Öffentlichkeiten zu tun hat. Ich fühle mich körperlich viel besser. Die persönlichen Sorgen beschäftigen mich nicht mehr wie dort. Aber andererseits wächst das Grauen über die Zeit ins Unermessene. Wir stehen doch erst am Anfang oder in der Mitte des Krieges. Ich fühle Sorge um eine Produktion, die ohne Zufuhr auslöschen muss, wie ein Licht ohne Sauerstoff. Was kann das Alter noch Gutes bringen? Früher Sammlung, Rast, Rückblick und Ehre, heute Hetzjagd, Wegblick, Gehässigkeit.
Nebenbei, ich flehe dich an, sage niemanden von meinem Geburtstag. Ich liebe jeden, der mich nicht daran erinnert, als aufrichtigen Freund. Liebe und herzliche Grüße, Stefan. Tínhamos combinado com o Stefan Zweig e com a Lotte que eles viriam ao Rio de Janeiro assistir ao carnaval e ir a um baile infantil com a minha filha Genita. Ele chegou segunda-feira, demos algumas voltas e de noite ele jantou em casa. Conversamos, batemos papo e estava tudo em ordem. Foi dormir. De manhã eu acordei e fui ver os jornais que eu recebi embaixo e li que tinham afundado os navios em, se não me engano, em Singapura. Isso é um fato histórico. Ele desceu sozinho, eu escondi os jornais, comprou os jornais, se fechou com a Lotte na varanda, pequena varanda, leu os jornais. E aí ele saiu completamente transtornado. E disse que queria voltar para Petrópolis. Eles foram embora. Depois, se não me engano, sexta-feira, ele veio ao Rio de Janeiro. A última sexta-feira da vida dele, eu fui encontrá-los na editora. Ele fez entrega o que tinha que entregar ao Hogan, fez entrega o que tinha que entregar a mim para guardar. E depois nós fomos almoçar na Minhota, que era considerado na época um dos melhores restaurantes do centro da cidade, na Rua São José. Tinha ar-condicionado, a comida era bastante boa, ele gostava de comer o Zweig. E nós fomos tranquilamente para lá. A conversa nossa foi uma conversa tranquila, apenas que ele fez umas certas referências curiosas. Uma das referências que ele fazia, falando sobre a situação, porque o tema era a guerra, normalmente, o tema era a situação do mundo, e o tema foi também para o passado, como era. E aí o Zweig começou a lembrar que o pai dele viajava pela Europa sem passaporte, não precisava de passaporte, não precisava de visto, não precisava de traveler checks, essa coisa toda, que a moeda fluía mais facilmente, qualquer que ela fosse, e as facilidades que apresentava o fim do século passado e início desse século XX, não é? Telefonou-me um amigo, está morto, que é dado a brincadeiras, e me disse: Kugan, o Stefan Zweig suicidou-se. Eu telefonei para confirmar e me confirmaram. Aí eu fui com o Dr. Samuel Malamuto. Eu já tinha falado com o Cláudio de Souza, ele já me disse que o enterro ia ser lá, que ele ia ser enterrado por conta do governo, que ia ser um luto na cidade. A cidade toda tinha fechado durante o enterro. Foi uma coisa muito triste, foi chocante. Ele tinha vindo, o que mais me chocou é que ele veio sexta-feira ao Rio. Almoçamos juntos com o Malamuto. Ele me entregou diversos envelopes, diversos pacotes, e me pediu para guardá-los no cofre. Já naquele momento, ele decidiu que ia se suicidar. Ich glaube nicht, dass sie einen Pakt gemacht haben. Nein, das glaube ich nicht. Sehen Sie, es ist ja später nie wieder darüber gesprochen worden, aber in den ersten Tagen hat doch die Gerichtsmedizin festgestellt, dass sie 4 oder 5 Stunden später das Gift genommen hat.
Also sie hat das Gift erst genommen, als ihr Mann steif und kalt war. Also sie hat so lange geschwankt, ob sie denn überhaupt mitgehen sollte. Und dann angesichts des Toten ist sie in Verzweiflung geraten und hat ja auch ein viel schärferes Gift genommen. Sie hat ja nicht das Veronal genommen, sondern Rattengift genommen. Also warum, weiß ich nicht. Vielleicht hat es erst nicht genützt so richtig. Das weiß kein Mensch mehr. Jedenfalls diese ganze Problematik, die in den ersten Tagen in Petropolis besprochen wurde, die ist nachher vollständig verschwiegen worden. Eu sou dentista e tenho como hobby escultura. Tenho consultório em Petrópolis e no Rio. Recebi um telefonema do prefeito, Dr. Mário Pinheiro, me convidando para fazer a máscara do Stefan Zweig, que havia falecido. Foi muita surpresa. Eu aprontei tudo, levei todo o material para lá e chegando encontrei os dois corpos já na cama, ela de bruço com a mão em cima do peito dele, o braço em cima do peito dele. E ele deitado serenamente, como se vestido, como se estivesse na rua, andando, com os braços esticados, segurando o manuscrito. Muito bem. Depois de tudo feito, então nós viramos ela para ficar direitinho, afastamos do corpo do Stefan Zweig e eu comecei a trabalhar. Quando eu acabei de fazer a primeira parte da máscara, que é essa fotografia, aí começaram a aparecer os fotógrafos do Times, do Correio da Manhã, enfim, todos os jornais. E eu trabalhei, quando eu acabei de fazer, já não havia mais ninguém. Indo ao parque com a minha família, eu vi uma coisa curiosa. Um judeuzinho que ia de um grupo ao outro, dos que ali estavam na estação de águas, e dizia qualquer coisa que emocionava as pessoas e que eu de longe não podia saber de que se tratava. Ele ia a um outro grupo, chocava com alguma notícia ou com o que ele dizia, e depois corria, passava a um terceiro grupo, até que afinal chegou ao nosso, e eu soube, porque para mim foi um choque tremendo, do suicídio de Stefan Zweig em Petrópolis. Petropolis, 22. Februar 1942. Liebe Friederike, wenn du diesen Brief erhältst, werde ich mich viel besser fühlen als zuvor. Nach einer guten und ruhigen Zeit verschärfte sich meine Depression. Ich litt so sehr, dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Und dann die Gewissheit, die einzige, die wir hatten, dass dieser Krieg noch Jahre dauern wird, war bedrückend. Petropolis gefiel mir sehr gut, aber ich hatte nicht die Bücher, die ich brauchte. Und die Einsamkeit, die erst so beruhigend wirkte, fing an, niederschlagend zu wirken. Der Gedanke, dass mein Hauptwerk, der Balzac, nie fertig werden könnte, war sehr hart. Ich schicke dir diese Zeilen in den letzten Stunden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich mich fühle, seit ich diesen Entschluss gefasst habe. Gib den Kindern meine lieben Grüße und beklage mich nicht. Alles Liebe und Freundschaftliche und sei guten Mutes. Weißt du doch, dass ich ruhig und glücklich bin. Stefan.
Música